Sim. Muito boa tarde a todos, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, eu gostaria de cumprimentar a mesa, de cumprimentar também a Simone Machado Fragoso, penso que é assim corretamente, e naturalmente de agradecer tanto à FENPROF como à CNOD pela sua capacidade em organizar esta iniciativa e em trazer para a reflexão uma matéria tão importante, porque, de facto, o que nós estamos hoje confrontados, de alguma forma, e isto não cingindo somente à questão da implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, nem cingindo só ao cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, a verdade é que nós hoje temos um conjunto de instrumentos legislativos que são profundamente avançados, ou seja, nós temos uma Constituição da República Portuguesa que no seu artigo 71 determina que o Estado se obriga a realizar uma política nacional de prevenção, de tratamento, de reabilitação e de integração das pessoas com deficiência. O Estado português é um dos Estados-parte, subscritor desta convenção que hoje estamos também aqui a analisar. Uma convenção, aliás, que pretende promover, proteger, garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, promover o respeito pela sua dignidade inerente. Existem, sem prejuízo naturalmente de haver a necessidade de em algumas matérias ser necessário produzir legislação para responder melhor às necessidades que existem e à realidade que se vive hoje, há naturalmente um conjunto de instrumentos, e eu não posso deixar de dizer isto, que, de um ponto de vista de lei, garantem e são garante de um conjunto de direitos das pessoas com deficiência. E, naturalmente, que a questão que se coloca e a preocupação que se coloca, e o PCP tem-no colocado várias vezes, é a efetivação desses direitos na vida concreta de todos os dias, é o cumprimento desses direitos no dia-a-dia das pessoas com deficiência. A subscrição desta Convenção pelo Estado português, a sua ratificação e também a sua votação aqui na Assembleia da República foi um passo importante, até no sentido de que toda a sociedade ganhasse, se calhar, uma maior sensibilização e uma maior consciencialização daqueles que são os direitos das pessoas com deficiência. Há um conjunto de direitos e permitam-me aqui, embora provavelmente não seja justo destacar dos artigos desta Convenção, porque ela vale naturalmente pelo seu todo, mas há aqui alguns artigos que eu penso que são importantes pelo que significam. Designadamente no artigo 4º, que diz respeito à responsabilidade dos Estados-parte, em que de facto os governos dos países são obrigados a implementar um conjunto de medidas que garantam os direitos das pessoas com deficiência, como sendo o artigo 9º, que tem a ver com a acessibilidade, e permitam-me que traga aqui a questão das acessibilidades, porque as acessibilidades são também uma matéria que tem sido muito tratada e muito falada até pelas organizações representativas das pessoas com deficiência, que tem sido uma preocupação manifestada, e em que no artigo 9º desta Convenção se determina que deve ser assegurado às pessoas com deficiência o acesso em condições de igualdade com os demais ao ambiente físico, ao transporte, à informação, a comunicações, incluindo tecnologias de informação, bem como outras instalações e serviços abertos ou prestados ao público. E neste aspecto, e eu falo também aqui da questão das acessibilidades, porque nós temos legislação sobre as acessibilidades. Nós temos uma legislação sobre as acessibilidades que, aliás, tem mais de 30 anos e que tem vindo sucessivamente a ser renovada e a ser prorrogada sem que se verifique no concreto, nas escolas, nos centros de saúde, em hospitais, em tribunais e num conjunto de outros serviços públicos e de proximidade, sem que no concreto se verifique a concretização dessa legislação que existe. E sobre esta matéria gostaria também de
partilhar com quem ainda não sabe, o PCP realizou aqui na Assembleia da República uma audição parlamentar sobre este tema, exatamente para ouvir as preocupações e os problemas que existem, e também, no seguimento dessa audição, fizemos uma primeira iniciativa legislativa, designadamente com vista à eliminação daquelas que são as barreiras arquitetónicas existentes, e interviemos também de um ponto de vista do Orçamento do Estado para 2017, exatamente com este objetivo, em que se procedam a medidas concretas para que sejam eliminadas as barreiras arquitetónicas que ainda existem e que urge naturalmente intervir pelo que significa de discriminação para as pessoas com deficiência e para as pessoas também com mobilidade reduzida. Eu gostaria de destacar aqui também o artigo 19 da Convenção, que determina o direito a viver de forma independente, e coloca aqui também a questão da vida independente como sendo uma das matérias que tem também muito preocupado as pessoas com deficiência, as suas organizações representativas, e que também neste aspecto, tendo nós já tido possibilidade de intervir sobre isto e sendo até o primeiro partido na Assembleia da República a apresentar uma iniciativa legislativa em que exatamente propunhamos um projeto piloto de apoio à vida independente, na altura rejeitado pelo PSD e pelo CDS, registamos naturalmente que neste momento há avanços a serem dados, passos a serem dados nesta matéria. A preocupação que temos é que sejam naturalmente feitas e tomadas medidas e feito um plano que garanta que estes apoios que possam existir para a vida independente das pessoas com deficiência continuem depois dos projetos piloto que irão ser implementados, porque essas necessidades se mantêm depois dos projetos piloto. Tivemos a oportunidade de dizer isto num debate parlamentar sobre estas questões em plenário e é também uma preocupação que aqui reafirmamos. Gostaria também de destacar, e como não podia deixar de ser, a FENPROF é um dos organizadores desta iniciativa, a questão naturalmente do artigo 24, que diz respeito à educação, e sobre esta matéria muito havia para dizer. Os 10 minutos que nós temos não chegariam para falar das questões da educação e da efetiva necessidade de uma escola inclusiva e que garanta a todas as crianças, independentemente das suas origens e das suas características, uma educação pública, uma educação gratuita e de qualidade, como aliás está constitucionalmente consagrado. Naturalmente, sobre a questão da educação, há matérias que eu não posso deixar de referir aqui, como sendo a carência de profissionais da educação especial, um conjunto de profissionais da educação especial que ainda faltam nas nossas escolas públicas e que isso significa uma discriminação direta das crianças e dos jovens com necessidades especiais, e também, naturalmente, no âmbito da educação, e sobre isto a FENPROF tem também alguma reflexão já feita, embora seja naturalmente necessário aprofundar mais, e também permitam-me que diga sobre estas matérias da deficiência, aprofundar a reflexão e o conhecimento que existe da realidade concreta é sempre importante para que as medidas a tomar possam ser adequadas, mas também nesta questão da educação falar dos próprios professores com deficiência, profissionais da educação e também eles pessoas com deficiência que, não sendo diferentes dos outros, têm também o cumprimento dos seus direitos muito longe do seu cumprimento na sua totalidade, e peço desculpa pela redundância da expressão. Gostaria ainda de destacar também o artigo 25 do direito à saúde, e falo da questão do direito à saúde pelas acessibilidades, designadamente das barreiras arquitetónicas que persistem, mas também por todos aqueles que foram um conjunto de ataques ao Serviço Nacional de Saúde ao longo de vários anos e de sucessivos governos, e com um significado muito expressivo no governo do PSD e do CDS, e que isso, limitando o acesso à saúde à generalidade das pessoas e à população portuguesa, limita de forma muito mais agravada esse acesso também às pessoas com deficiência. E, por fim, destacar ainda da Convenção o artigo 27, o artigo sobre a questão do trabalho e do emprego, um artigo que nós consideramos que é fundamental, porque o PCP entende que o trabalho, que o emprego,
com direitos é um pilar fundamental da dignidade da vida humana e que também no que toca às pessoas com deficiência, embora plasmado em lei, no concreto, esse direito está longe de ser cumprido. Está longe de ser cumprido até, como nós sabemos, por exemplo, naquelas que são as cotas do trabalho na administração pública que existem, mas que na prática não são cumpridas. Por fim, foi também colocada aqui a questão do desporto adaptado, muito brevemente, porque eu sei que já me estiquei e peço desculpa por isso, dizer que no que se refere à questão do direito ao desporto e do desporto adaptado, há muito a fazer, mas mais do que isso, há muito que conhecer e que saber de que forma é que se deve responder da melhor maneira. De qualquer forma, deixar também aqui a nota de que o PCP propôs e foi aprovado em Orçamento do Estado por unanimidade a equiparação dos prémios dos atletas paralímpicos àqueles que são os prémios dos atletas olímpicos. A discriminação que existia para nós era absolutamente inaceitável. Foi uma proposta que colocamos neste Orçamento do Estado que, não resolvendo os problemas do desporto adaptado, dá um sinal, de facto, no sentido de se acabar de vez com as discriminações que ainda persistem e de se avançar para uma efetiva inclusão e para uma igualdade de direitos também na prática desportiva. E mais uma vez peço muita desculpa pelo... Bom, não percebo nada disto, tecnologias.